Buenos dias. Vamos começar nossa live aqui, galerinha. Pai, eu quero te amar, tocar No teu coração. Bom dia. Oi, Marcelo, já tá a postos. Que coisa boa. Tá vendo o despertador, né? Bom dia. Que bom que funcionou. Vou colocar aqui nosso tema, Provérbios 2. Coloquei essa música no feed hoje, gente, é uma delícia, né? Menininha cantando. Depois me falaram o nome dela, chama Rafa. Uma gracinha, é Rafa Gomes. Bom dia, galera. Tudo bom com vocês? A gente vai conversar hoje aqui sobre Provérbios número 2, capítulo 2 de Provérbios, tá certo? Ops. Vamos chamar uma galerinha para participar desse momento com a gente? Só apertar aqui no aviãozinho, ó. E aí a gente chama algumas pessoas para estarem junto. Já tô chamando algumas pessoas aqui. Chamem aí também e vamos junto começar aqui nossa live. Tá bom? Oi, Jennifer. Vamos chamando a galerinha linda dessa vida pra gente meditar aqui, iniciar nossa tarde mais leve. Beleza, beleza? E a gente vai conversar aqui hoje, pessoal, sobre Provérbios número 2. É um livro de sabedoria, a gente começou ontem, né? E nada melhor do que a gente começar a trazer mais sabedoria para a nossa vida por meio da Bíblia, né? Não há sabedoria maior do que essa. Então a gente começa aqui hoje. Oi, Leti, tudo bom? Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Então, galera, seguinte, o Provérbios hoje, né, de número 2, capítulo número 2, ele fala aqui sobre o discurso do mestre. E olha só que interessante, eu vou ler para vocês os versículos, do versículo 1 até o versículo número 10, que diz o seguinte: meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho os meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Eu vou parar aqui no versículo 6, porque é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas ele vai dando aqui pra gente algumas condições, né? Ele usa aqui o se, né? Se acolheres, né? Se tu apelares, se pesquisares. Então a gente começa a perceber que existe uma condição. A gente precisa fazer algo para que a gente adquira a sabedoria. É muito simples. Não tô dizendo que é fácil, mas é simples, né? Então ele inicia o texto falando assim: meu filho, se acolheres as minhas palavras. Então, inicialmente, ele já chama a gente de filho. E isso é muito bom, isso é muito gostoso. É bom a gente sentir isso, porque a gente vê que é Deus falando com a gente, né? E Deus é pai. E os nossos pais, eles sempre querem o melhor para a nossa vida, né? É óbvio que com o decorrer do nosso dia a dia, das circunstâncias que a gente vai vivendo, a gente vai trazer vários aprendizados, né? A gente vai errar, a gente vai acertar. Então, a gente vai aprender com as nossas próprias experiências. Só que os nossos pais, né? Você se é pai, você vai saber exatamente isso. Os nossos pais, eles estão sempre querendo o quê? Que nos guiar, já dizer um direcionamento, já falar assim, olha, vai por esse caminho, vem por esse lado. É óbvio que as experiências da nossa vida, elas vão nos direcionar, a gente vai aprender, mas é muito bom quando a gente já tem um caminho, né? Quando a gente já tem realmente alguns preceitos que vão nos elevar e nos fazer sentir um pouco mais de acalento, né? Não nos prejudicarmos tanto com algumas pessoas e com algumas esferas da nossa vida. Então,
ele começa o capítulo já chamando a gente assim, né? De meu filho. E isso é muito forte. A gente tem que olhar, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção em cada parte, porque todas as palavras escritas aqui, elas nos trazem, elas não dão um entendimento muito forte sobre quem a gente é. Então, assim, a nossa crença de identidade, quem a gente é verdadeiramente, ela começa a ser potencializada a partir da leitura da Bíblia e começa nisso, né? Meu filho. Então, ele vem trazendo aqui pra gente, se acolheres as minhas palavras. Então, como eu falei pra vocês, existe essa condição. E ela não é tão difícil quando a gente pensa, né? Ela não é tão difícil assim. Se você acolher a palavra de Deus, olha só, se você acolher a palavra de Deus, ou seja, se você meditar na palavra, se você ler a palavra de Deus, você mais e mais, você vai estar próximo disso, né? Você vai estar próximo de Deus, você vai estar próximo da sabedoria. Mas é preciso ler a palavra, é preciso ler a Bíblia, é preciso meditar. E mais, olha só, se acolher a minha palavra e guardar com carinho os meus preceitos. Ou seja, não adianta você só ler e você não guardar. Porque é importante isso, né? Você tem um conhecimento sobre algo, você estuda sobre alguma coisa e muitas pessoas já se acham assim, entendedoras ou que aprendeu. Você vai perceber que você aprendeu alguma coisa de fato quando você estiver diante de uma situação e você aplicar aquilo que você aprendeu algum dia. Por vezes eu tô falando coisas aqui que você já ouviu, só que diante de alguma situação da sua vida, você precisou aplicar e você não aplicou. Então, de fato, você não aprendeu. Você conheceu, você teve o discernimento, mas você não aplicou. Quando você aplica, quando você se modifica, quando você reage de uma maneira diferente, aí sim quer dizer que você aprendeu verdadeiramente, entende? Então, quando a gente lê a palavra e quando a gente guarda, a gente já tá iniciando esse processo. É tudo isso que ele tá trazendo aqui pra gente, beleza? Vamos entrando aí, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos, ok? E aí depois ele vem trazendo o seguinte, olha só. Ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando o teu coração para o entendimento, né? Então, esse ponto aqui, a gente começa a perceber o seguinte. Ouvir com atenção a sabedoria. Eu acho que assim, falta muita atenção hoje, né, pra gente. Eu tô falando pra mim até, assim, acho que quando eu falo aqui a gente, pessoal, eu me coloco em primeiro lugar, tá? Então, ouvir com atenção é você tá 100% presente, né? Então, assim, às vezes a gente não tá 100% presente em absolutamente nada que a gente faz. São pessoas que estão o tempo inteiro, eu tô escutando uma live enquanto eu tô lavando louça, enquanto eu tô pegando o menino, enquanto eu tô varrendo a casa. Não é que isso seja errado, mas muitas vezes a gente não coloca atenção 100% naquilo que a gente tá fazendo. E quando a gente fala de ouvir a palavra de Deus, quando a gente fala de ler, de fazer essas leituras aqui, o que ele nos traz é para que a gente ouça, né? Porque a fé vem de ouvir mesmo, com atenção, né? Então, assim, as coisas que você vem fazendo no seu dia a dia hoje, você tá colocando 100% atenção? Né? Você tá 100% presente, você tá ali em essência, você tá atento, você tá percebendo o que tá acontecendo com o seu movimentar, porque muitas vezes a gente só tem atenção quando a gente perde, quando a gente tá debilitado, né? Então, assim, às vezes você tá caminhando, você nem percebe o movimento das suas pernas, a não ser que você esteja com problema no pé. Então, às vezes, a atenção disso, né, a gente precisa traduzir isso de forma um pouco mais enérgica e se atentar. Então, o Marcelo está dizendo aqui que a gente virou multitarefa, e isso não funciona. Eu também acredito, Marcelo. Por um momento na minha vida, eu achava que isso era fenomenal. Eu falava assim, nossa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto eu vou adiantando uma coisa, eu vou fazendo outra, só que a gente perde a atenção. E aí a gente passa a fazer e ser multitarefa com aquilo que não é tarefa, né? A gente passa a ser multipessoas. Então, a gente passa a conversar com uma pessoa pessoalmente, enquanto a gente está conversando com outra no WhatsApp, enquanto a gente está respondendo uma pessoa por e-mail. Então, a gente passa a não ter essa atenção que é tão importante. Então, a forma como a gente age, tem uma frase do T. Harv Eker, que inclusive é no livro dos Segredos da Mente Milionária, que ele fala: assim como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo.
Então, se você se torna esse multitarefa, que você está querendo ter atenção ilimitada a várias coisas ao mesmo tempo, você vai fazer isso com coisas preciosas, inclusive quando você se dedica a Deus. Então, para que a gente busque essa sabedoria, o que a gente precisa? Ouvir com atenção a palavra de Deus, estar 100% presente de fato, né? E aí depois ele vem dizendo aqui pra gente que a gente precisa inclinar o coração, e inclinando o teu coração para o entendimento. Então a gente precisa inclinar o nosso coração, né? Então, assim, muitas vezes a gente está muito racionalizando as coisas, né? Trazendo mais a nossa razão, e a gente esquece de trazer essa parte emocional de abertura, de abrir o seu coração para verdadeiramente você estar inteiro nisso. Porque olha só, como eu falei com vocês agora há pouco, diante de uma reação daquilo que você vai ter que fazer ou não, você vai agir de acordo com aquilo que você vem guardando. Por isso que é bom a gente fazer leituras de coisas boas e guardar coisas boas. Então, quando você entra, né, e você tá ali inclinando o seu coração para essas coisas boas, no ímpeto, numa reação, em algo que você, numa discussão ou uma decisão que você tem que tomar de maneira muito rápida, você vai buscar aquilo que está dentro do seu coração. Entende? Porque, na verdade, o coração fala do que... a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente inclina o nosso coração para essas palavras, a gente passa a ser pessoas melhores, né? A gente passa a agir com sabedoria, a gente passa a ter condutas mais nobres. E é exatamente isso aqui que ele está nos ensinando. Então ele vem trazendo, né, vários ensinamentos para que a gente busque essa sabedoria como quem? Como quem busca a prata, né? Pesquisar como a gente busca um tesouro. Então, gente, perceba que, não sei, hoje tem tanta gente que está o tempo inteiro buscando, eu preciso de dinheiro a todo tempo, e eu preciso de dinheiro, principalmente nessa época de quarentena. Várias pessoas que estiveram, né, desempregadas, estão com prejuízos financeiros porque não se mantiveram anteriormente, porque não prestaram atenção num cenário antes mesmo de ele acontecer, não esse, claro, porque a gente nunca esperava uma pandemia, mas um cenário de caos, de dificuldade, enfim. Então, da mesma forma que hoje você está pensando sobre, poxa, eu preciso de dinheiro, eu preciso buscar isso, eu preciso... Muitas vezes a gente está com tanto foco apenas no sentido monetário que a gente não percebe que a prosperidade, ela vai além disso, né? Ela vai muito além. Inclusive, eu e o Marcelo, a gente vai marcar de fazer uma live exatamente sobre esse assunto, né? A prosperidade e a espiritualidade, para a gente perceber que existe uma linha tênue, mas que a gente pode buscar isso de uma maneira muito certeira, sabe? E de fazer com que a gente cresça e não com que a gente se afunde. Porque quando ele diz aqui que é para a gente buscar a sabedoria como quem busca a prata, é de uma maneira positiva e não negativa, como a gente vem vendo. Como a gente se torna muitas vezes escravo do dinheiro porque a gente não sabe, de fato, o que a riqueza pode trazer para a nossa vida, o que ela vai nos transformar, entende? Então aqui, quando ele traz isso, busque como quem busca a prata, é pra gente fazer assim, caramba, eu vou fazer para que isso traga mais prosperidade pra nossa vida, pra minha vida, pra vida dos meus familiares, pra vida das pessoas que eu convivo, pro mundo em si, né? Então, é nesse cenário, que é nesse sentido que a gente começa a entender o motivo pelo qual a gente vai buscar sabedoria e como a gente vai buscar sabedoria. Né? Muitas vezes eu fiquei me questionando assim, poxa, beleza, a gente tem que buscar sabedoria, eu tenho que fazer o que tem que ser feito para estar mais diante de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que buscar essa sabedoria? E percebe que nesse Provérbios, né, a gente leu aqui do versículo 1 até o 6, ele vem nos dizendo como. Né? E se você para pensar, gente, não há dificuldade tão grande quanto você dedicar o seu tempo a isso. Né? Ouvindo realmente com atenção a palavra de Deus, se dedicando, abrindo o seu coração, inclinando o seu coração para isso, buscando mais do que aquilo, mais do que você buscaria prata, né? Mais do que você buscaria o ouro, você está inteiramente ali, então você vai ter a sabedoria. E aí tem o benefício. O benefício de você buscar toda essa sabedoria é o quê? Então compreenderás o temor do Senhor. Olha só. E descobrirá o conhecimento de Deus. Então, utilizando de todos esses comos, né, do que fazer para buscar sabedoria,
você vai estar diante do temor do Senhor, que é o quê? Fazer a vontade de Deus. Gente, é sério, pensar em fazer a vontade de Deus, isso mexe muito comigo, porque eu já busquei várias vezes isso, sabe? Assim, poxa, eu quero fazer a vontade de Deus, mas como eu vou fazer a vontade de Deus? Será que eu vou dizer que a vontade de Deus é aquilo que eu quero que seja a minha vontade? Como discernir isso, né? E aqui nesse livro, lendo e meditando hoje, eu comecei a perceber que o caminho é esse, né? Quando você busca sabedoria, você vai se inclinando exatamente para esse temor, para a vontade dele. Por quê? Porque quanto mais você vai buscando a sabedoria que está nas palavras, que está na Bíblia, que está na leitura, mais você vai conhecendo Deus, né? Mais você vai conhecendo e mais você vai se inclinando para a vontade dele. Porque olha só, você não vai fazer a vontade de uma pessoa que você não conhece. Você sempre vai agir, você sempre vai fazer as coisas daquilo que alguém manda, ou seja, você vai dar autoridade a uma pessoa apenas quando você conhece essa pessoa. Por que você dá autoridade, luz e obedece os seus pais? Porque você conhece os seus pais. Desde quando você nasceu, os seus pais já existiam, então você dá autoridade a eles, entende? Então a gente tem que dar essa mesma autoridade para Deus. Mas como que você vai dar essa autoridade se você não se permite conhecer? Ele está aberto, né? Na Bíblia, onde a gente pode... Gente, você tem acesso, se você não tem físico, você tem no celular, você tem no computador. Então, a gente precisa conhecer. Porque só assim a gente vai dar autoridade e só assim a gente vai fazer a vontade dele. Então, foi uma ficha que caiu muito grande para mim, hoje, inclusive, quando eu estava lendo, que fosse, caramba, tá aí a resposta, né? É isso, é você buscar mais e mais o que está escrito pra gente agir. Porque, olha só, essas condutas nos fazem agir de uma maneira mais assertiva. Entende? E a Tailândia colocou muito legal aqui, né? Esse versículo: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É isso, né? Às vezes a gente busca as outras coisas, querendo que as outras coisas já estejam na nossa vida, mas a gente não busca o principal, né? A gente não busca o conselheiro, que é aquele que nos dá sabedoria, né? E aqui ele traz e ele diz, porque é o Senhor quem dá a sabedoria. Não tem outra pessoa que vai te dar, não tem outra pessoa que vai te fazer sábio. Não vai ser, não, você pode buscar, gente, é óbvio, é igual assim, eu tô conversando aqui com vocês, eu tô fazendo essa reflexão. Não é que eu esteja dando a sabedoria para vocês, não, isso tá escrito. Eu tô trazendo uma reflexão, Espírito Santo que fala, a gente lê, a gente traz uma palavra da Bíblia, então é Deus que tá falando, não é a Tauana que tá inventando. Então, assim, às vezes a gente fica buscando, né, algumas pessoas e a gente não busca o principal, o detentor da nossa vida, né? E aí eu quero trazer isso aqui pra vocês, porque olha só, o seguinte, gente, todas as vezes que a gente traz essa sabedoria pra nossa vida, o que a gente observa? Que Deus, ele passa a ser escudo e proteção da sua vida. Então, você passa a se blindar das coisas ruins, entende? Quando você traz a sabedoria pra sua vida, é exatamente isso que vai acontecer. Olha só. Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então ele é escudo e ele é proteção. Só que ele é escudo e proteção para quem? Para quem caminha com integridade e para quem é fiel a ele. Gente, olha só, eu e você, nós não vamos conseguir ser fiéis e não vamos conseguir sermos íntegros se a gente não conhecer a Deus. Você não vai conseguir. E eu acho assim, de verdade, a integridade é uma das características que eu mais prezo, né? Uma vez me perguntaram, inclusive foi minha mãe que me perguntou, qual é a característica que você gostaria que a sua filha tivesse? E eu falei, integridade. Essa é uma das características que eu mais, eu valorizo nas pessoas, eu admiro as pessoas que são realmente íntegras, sabe? E aqui a gente percebe que Deus vai ser um escudo para quem? Para as pessoas que caminham com integridade. E eles vão proteger e guardar o caminho, vai guardar o caminho das pessoas que são fiéis. Então, é só benefício, gente, é só bênção, é só coisa boa. Repara só como é só coisa boa quando você começa a direcionar a sua vida para esse caminho. Entende? Você começa de verdade a vivenciar isso. Então, ele traz aqui, olha só, no versículo 10. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti, ela te apanhará a razão para preservar-te do mau caminho. Então aqui ele vai dizendo
o que vai acontecer, o que ele vai te preservar quando você abrir o seu coração, não é isso? Ou seja, quando a sabedoria penetrar em seu coração. Para que ela penetre no seu coração tem que estar aberto. A sabedoria só vai entrar no seu coração quando você tiver com o coração aberto. E isso ele já vem nos dizendo no início do capítulo. Por quê? Porque a gente tem que estar inclinando o nosso coração para isso, para a palavra de Deus, ouvindo com atenção, não é verdade? Então, quando a gente fizer e quando essa sabedoria penetrar o seu coração, ou seja, há uma condição aí também, né? Quando isso acontecer. Se isso não acontecer, se a sabedoria não penetrar o seu coração, infelizmente, o que vai acontecer? Você não vai ser preservado do mau caminho. Infelizmente. Por quê? Porque a sabedoria não está dentro do seu coração. Você não está reagindo da maneira que você poderia reagir, que iria te encaminhar para o caminho de Deus. Entende? Então, olha, gente, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Quando você se inclina, quando você abre seu coração, quando você lê a palavra, quando você presta atenção, quando você ouve com atenção, quando você medita, ou seja, quando você guarda tudo isso, as suas reações, elas são vinculadas a isso. Ou seja, você passa a fazer mais a vontade de Deus, você passa a temer mais a Deus e com isso você tem um escudo e proteção. Escudo e proteção porque você passa a agir com mais integridade e você passa a ser fiel aos caminhos de Deus. E aí, quando essa sabedoria penetra o seu coração verdadeiramente, você passa a ser protegido de duas pessoas. De duas pessoas que ele traz aqui pra gente ao longo aqui dos versículos. Olha só. Preservar do mau caminho do homem de conversas tortuosas. Então, no seu caminho, você vai ser preservado pessoas que têm o quê? Conversas tortuosas, tá certo? Que percorrem caminhos tenebrosos, enfim. Então, assim, gente, tem algumas pessoas que elas vêm com umas conversas meio tortas pra gente mesmo, sabe? Assim, dizendo que tem uma chave mágica pra alcançar um destino. Porque eu descobri a solução. Tem pessoas assim. Tem pessoas que, inclusive, escolhem um caminho ruim e vai te puxando pra isso. E você, muitas vezes, porque você não trouxe sabedoria pra sua vida, você acaba colhendo os conselhos dessas pessoas. Depois que você vai ver, quando acontecem as coisas ruins, você fala, caracas, por que eu fui andar com essas pessoas? Não trouxe sabedoria anteriormente, entende? E eu falei que eram duas pessoas, né, que você ia estar protegido, ou seja, do homem de conversas tortuosas e quem mais? Te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras e que abandona o esposo da sua juventude e esquece da aliança de seu Deus. Então você também vai ser protegido dessa mulher. Então é do homem de palavras tortuosas que te levam para esses caminhos maus e da mulher que muitas vezes traz palavras doces e que quer te conquistar, mas que na verdade está desvirtuando você do caminho do seu matrimônio, não é isso? Ou do caminho do seu namoro, ou da onde você está querendo perseguir. Então, pessoal, quando a sabedoria penetrar o seu coração, você vai saber que existe, né, um caminho de Deus para você se guiar e você vai ser protegido dessas pessoas, né? E eu achei bem interessante porque é a comunicação, né? É por meio das palavras que essas pessoas muitas vezes vão nos convencer, né? É o homem de conversas tortuosas, né? E a mulher de palavras lisonjeiras, ou seja, aquilo que sai da nossa boca tá exatamente dentro do nosso coração, né? Então, hoje, inclusive, tem uma live do Marcelo que ele vai falar sobre o poder das palavras, né? Então, assim, ele deve comentar alguma coisa nesse sentido. Como é forte o poder que sai das nossas palavras, mas como é forte também o poder que sai das palavras das outras pessoas que muitas vezes querem nos convencer, né? De vincular por esse caminho, né? Tem muita coisa querendo te levar para atalhos, o Marcelo tá dizendo aqui. E são atalhos que, gente, vão nos afundar. Porque se o homem vem pra você com essas conversas tortuosas e ele tá caminhando realmente numa estrada ruim, você vai colher isso também. A mesma coisa acontece com essa mulher que vem com projetos e sonhos de que sua vida vai ser maravilhosa do lado dela. E aí você vai deixando de lado não só aquela com quem você realmente decidiu casar e tudo mais, mas o quê?
mas com Deus, porque a sua promessa e a sua fidelidade, antes de ser com a pessoa que você tá junto, é com Deus. Entende? Então você tá traindo, você tá se desvinculando, você tá desviando do caminho de Deus, entende? É você e Deus, né? No fim das contas é sempre isso, é você e Deus e ponto final, e ponto acabou. Então, a gente perceber que buscar sabedoria, gente, e deixá-la penetrar dentro da gente, vai fazer com que essas pessoas, não é que essas pessoas se afastem de nós, mas com que a gente não escute essas pessoas. Entende? Com que a gente vá para outros caminhos. E aí, olha só, quando a gente buscar essa sabedoria, olha o que vai acontecer. Versículo 20, ok? Assim que tu caminharás pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos, porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão, enquanto os maus serão arrancados da terra e os pérfidos dela serão exterminados. Então aqui a gente começa a perceber exatamente isso, que quando a gente caminha nessa estrada, eu quero falar caminho do caminho. Quando a gente caminha nesse viés, a gente passa verdadeiramente, gente, a viver na eternidade, tá certo? Aqui, o que eu interpreto dessa leitura que ele está nos trazendo, não é que você vai morrer e ponto, acabou. É porque o caminho daquele que vai contra a fidelidade de Deus é o inferno, entende? A gente tem fé e a gente acredita que tem céu e inferno, então tem coisa boa e tem coisa ruim. As nossas atitudes, elas não vão nos levar, as nossas atitudes não vão nos levar apenas para, olha só, se eu for uma pessoa íntegra, fiel a Deus, se eu realmente, sabe, se eu me comprometer a vivenciar uma vida cristã, eu vou pro céu. Se eu não fizer nisso, eu vou morrer. Filho, existe um e outro. Ou você vai morrer e você vai pro céu, ou você vai pro inferno. Entende? Então a nossa fé é essa, né? De acreditar que existem os dois lugares. E é por isso que a sabedoria nos chama para vivenciar essa beleza, né? Por quê? Porque, gente, os homens retos habitarão a terra. A gente vai viver com Deus, a gente vai viver. Eu tô fazendo essa interpretação da nossa vida além. A nossa vida é além. Por isso que, assim, eu até fiz aqui um questionamento. Muita gente achou que eu tinha medo da morte. Gente, não tenho medo de morte. Porque quando a gente confia, a gente sabe que é uma passagem para uma vida, na verdade. Não é isso? Pensar que o quê? Que a gente vai viver a vida e que essa vida ela vai ser grandiosa na eternidade junto a Deus. Então, maravilhosa promessa futura de Deus, um paraíso terrestre, exatamente. O Marcelo está dizendo aqui, né? Que a gente vai viver e a gente vive essa vida, mas, gente, é tudo condicional. Entende? Não é assim, Deus é misericordioso, Ele perdoa e tudo, mas as consequências elas estão o tempo inteiro na nossa vida, constantemente. O que você faz aqui hoje vai ecoar para a eternidade. Então, é você pensar que toda essa sabedoria que a gente traz para a nossa vida, né, e escolher esse caminho é um caminho de graça, é a gente perceber todas as bênçãos, sabe, que a gente vai vivenciar. E não só lá na frente, é agora, é a partir de hoje, entende? Não é, nossa, Zawana, eu vou começar a fazer porque da eternidade eu não sei, eu vou morrer, eu não sei nem... Cara, pensa que se você começa a fazer hoje, sabe, se você busca esse caminho, é hoje que a graça vai aparecer na sua vida. E mais, já há graça aparecendo na sua vida, só que você não tá percebendo. Por quê? Porque a atenção não tá nisso. Quando você entender, meditar e perceber esses versículos, pessoal, de 1 a 6 aqui do Provérbios, do capítulo número 2, quando você colocar verdadeiramente você nesse estágio aqui, ó, acolhendo a palavra de Deus, guardando com carinho os preceitos, ouvindo com atenção, inclinando o seu coração, buscando com um tesouro. Se a gente fizer isso, acabou, filho. A gente já tá, imagina, é sabedoria penetrando dentro do nosso coração. É Deus presente na nossa vida, é temor ao Senhor, sabe? É blindar, é ser escudo, é proteção de todas essas pessoas. Então, é esse o convite que a gente tem hoje, sabe? É hoje que a gente tem que perceber, é hoje que a gente tem que entender que é preciso fazer algo.
sabe? Assim, é preciso doar mais, é preciso fazer mais. Se você tá fazendo, você tem que fazer mais. Se eu tô fazendo, eu tenho que fazer mais, sabe? Por isso que eu busco compartilhar aqui com vocês, pessoal, porque pra mim é uma forma de eu estar cooperando com Cristo mesmo, entende? E buscando mais, e lendo mais, e quanto mais você achar que você já leu, você lê mais, e quanto mais você achar que você tá louvando, você louva mais, mas eu já tô agradecendo muito, agradeça mais e esteja mais atento, entende? Então, assim, é isso que a gente tem que buscar na nossa vida hoje, é isso que vem falando muito forte no meu coração, para que a gente faça um exame de consciência e perceba, poxa, verdadeiramente eu tô buscando como eu deveria? Verdadeiramente eu tô dando atenção, eu tô guardando no meu coração, o que eu posso fazer de mais? E isso eu não tô falando aqui, pessoal, como um castigo ou uma crítica de forma alguma. É simplesmente um despertar, sabe assim? Quando você fala, caracas, é um despertar sobre algo que eu já fazia, mas que eu posso fazer melhor. Sabe, eu posso ser uma pessoa melhor. E naturalmente você vai vendo que ser essa pessoa melhor não é ser essa pessoa melhor para o outro. É ser essa pessoa melhor inicialmente porque você precisa ter essa evolução com você mesmo. Porque você precisa desse relacionamento com Deus. E naturalmente as outras pessoas vão se beneficiar disso. Entende? Então, como a Tailândia colocou aqui, buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, é buscar primeiramente o reino de Deus, ou seja, o relacionamento. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, se a gente vai dar autoridade a Ele, que a gente possa dar a oportunidade de conhecer. A gente só vai conhecer a Deus se a gente permitir, se a gente abrir o nosso coração, se a gente começar a fazer o como, né? Todas essas coisas que eu não vou repetir aqui, mas que eu espero que você hoje leia esse capítulo de novo, principalmente esses versículos de 1 a 6. Veja o que você está fazendo e o que você pode fazer a mais, tá certo? Espalhe essa mensagem para mais e mais pessoas, porque isso é acalento da nossa alma, isso nos ajuda, isso, sabe, isso faz a gente vibrar, isso faz a gente perceber que a gente é filho de Deus, né? Ele já começa aqui, ó, meu filho. Então você fala, eu tenho um pai, chega de desespero, eu tenho um pai que me ama, que me acolhe, que me protege, e eu vou abrir o meu coração para conhecer, ok? Então eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. E aqui, deixa eu ver, a Thay tá falando, temer a Deus não é ter medo de punição da justiça dele. Temer a Deus é reverenciá-lo, porque ele é santo, infinitamente misericordioso e merece todo o nosso louvor e adoração. Gente, e é isso. Muitas vezes a gente ouve, né, o temor a Deus como se ele fosse mal, como se a gente tivesse que ter medo, de forma alguma, né? A Thay colocou muito bem aí. Não, quando a gente teme a Deus, a gente está colocando ele no centro. A gente está colocando o quê? Ele na nossa... como se ele estivesse aqui, ó. O centro é Deus e a gente faz a vontade dele. A gente faz a adoração a ele. A gente louva a ele. A gente quer seguir aquilo que ele está nos ensinando. Não é verdade? Então, não por acaso, pessoal, eu coloquei a música hoje no meu perfil, né, do Instagram, de Aleluia, né? Porque essa música, ela diz exatamente isso, que a gente quer se entregar, né? Que a gente quer se entregar, a gente vai se entregar. Travou? O Marcelo disse que travou aí. Travou mesmo, pessoal? Eu já tô finalizando aqui. Me diga se vocês estão me ouvindo, que eu vou colocar a música de final. Só pra gente finalizar. E de qualquer forma eu vou colocar a música e eu vou deixar salva a live, tá bom? E aí vocês podem ouvir no final, tá bom? Então vamos ouvindo essa música. Também te amo, papis. Pai, eu quero te amar, tocar Essa música é linda. coração e me derramar Aos teus pés mais perto. eu quero estar, Senhor, E te adorar com tudo que sou. Imagina. te der. Glória, aleluia, 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 aleluia.
Ouve exatamente o que essa criança tá falando. Que a sua criança fale isso também pra Deus. Ondas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto Glória, aleluia. E a gente diz aleluia a Deus. aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. E é isso, pessoal. Deixa essa música entrar no seu coração. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as Batidas do teu coração, me esconder nos teus braços. ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos Cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Amém, pessoal. Deus é o nosso Pai. Deus abençoe vocês, pessoal, com muita graça, tá bom? Fiquem com Deus. Essa menininha é uma graça, chama Rafa Gomes, se vocês quiserem ouvir depois, tá bom? E é isso. Espero que vocês leiam, tá bom? Os versículos de 1 a 6. Tragam isso, façam essa meditação e vamos juntos, porque Deus é bom o tempo inteiro. Um beijo. Amanhã a gente se vê, tá bom? Meus amados. 11 horas da manhã a gente tá aqui de novo.